do que a do tráfico das outras drogas. Se as autoridades não levantarem trincheiras nos colégios, nos lugares públicos, logo todas as crianças, adolescentes e jovens tornar-se-ão usuários da maconha. E a maconha de alta potência está chegando ao Brasil, trazida de alguns países, onde está sendo supervalorizada, por levar o usuário a um estado que dizem de delírio. Christophe elucidava. Nesta oportunidade, relembramos sucintamente, conforme a ciência médica terráquea, a existência de algumas outras drogas que causam dependência química, as drogas depressoras do sistema nervoso central, SNC, como o álcool etílico, opiáceos, tranquilizantes, inhalantes e outros, os estimulantes do SNC como a cocaína, o crack e outros, os alucinógenos propriamente ditos como LSD, dietilamina do ácido lisérgico, ayahuasca e outros, as drogas de ação mista como as anfetaminas alucinógenas, a metilenodioximetanfetamina MDMA êxtase, e a metilenodioxietanfetamina, MD, EVA, e outros, e ainda as drogas perturbadoras do SNC como a maconha. A maconha é o nome popular da planta cannabis sativa, que tem sido utilizado por séculos, primeiramente por seus efeitos euforizantes, sendo atualmente uma das drogas de uso ilícito mais utilizadas. A maconha é um vegetal herbáceo anual, dioico, que atinge geralmente a altura de 1,5 a 2 metros. Ela sintetiza pelo menos 400 substâncias químicas, das quais mais de 60 são os chamados canabinoides. Dentre estes, destaca-se o principal componente psicoativo da planta, que é o ácido delta-9-tetridrocannabinol, ou THC. A via pulmonar, absorção alveolar, é a mais comum e popular para a autoadministração. Após a inalação da fumaça do cigarro, ocorre uma concentração máxima entre 3 e 8 minutos. Os efeitos são notados em 20 a 30 minutos, com duração de 2 a 3 horas, fornecendo uma meia-vida de eliminação maior do que 20 horas. O efeito maior proeminente é um período de euforia inicial, que tem sido descrito como uma sensação de alegria e bem-estar. Esta euforia é frequentemente seguida por sedação e sonolência. A percepção de tempo e distância é alterada com distorção tanto da visão, quanto da audição. Entre os efeitos subjetivos, podemos citar a dissociação e o fluxo descontínuo de ideias, a interrupção da memória recente e a alteração da percepção. Foram descobertos, também pela ciência terrena, receptores específicos tanto centrais, como periféricos do THC. Nas gônadas, também foram encontrados receptores. Perceptualmente, altera-se a noção de espaço, cores tomam-se mais brilhantes, a música é mais prazerosa e o tempo passa mais lentamente do que o real medido pelo relógio. Sons muito agudos, que normalmente são rejeitados, passam a ser aceitos ou mesmo preferidos. Quanto à noção de tempo, os dependentes avaliam, por exemplo, 1 minuto como tendo transcorrido 50, 30 ou menos segundos. Em relação ao humor e à emoção, euforia, bem-estar, relaxamento e consequente riso fácil são provocados. Indivíduos inexperientes, temerosos da novidade, e dependendo do ambiente, pelo contrário, ansiedade e disforia surgem, por vezes pânico ou mesmo uma psicose sintomática. Quanto à cognição, uma certa dificuldade de concentração e alterações da memória de curto prazo não são incomuns. Também não são dificuldades de coordenação motora, que atrapalham principalmente tarefas mais sofisticadas. Há um aumento do apetite, principalmente por carboidratos. Alterações autonômicas, como boca seca, hiperemia conjuntival, taquicardia, hipotensão postural e hipertensão supina podem ocorrer. Destas, a taquicardia é a mais comum. Este aumento da frequência cardíaca, à semelhança de outras ações da maconha, também aparece em ondas. O uso crônico da maconha desenvolve a dependência,
caracterizada principalmente por dificuldade de abstenção ou de refrear o uso, alterações sutis cognitivas, em particular relacionadas à atenção e à memória, que persistiriam, ou não, após a abstenção prolongada, e doenças respiratórias, como bronquite crônica, bem como alterações histopatológicas das vias aéreas, que seriam precursoras de malignidade. À nossa frente, divisamos laboratórios, bocas de fumo, traficantes, lugares onde ninguém imagina que se venda droga. Ficamos assustados. Corri aqueles filmes de terror. Quase todos os estupradores são usuários de maconha. Quase todos os assaltantes são usuários de maconha. E assim vimos que ela, a inofensiva, a droga leve, a amiga de alguns músicos, de alguns intelectuais, a incentivadora de talentos, é uma bomba atômica com que as crianças brincam de bandido e as autoridades ignoram o quanto seja perigosa. Encontrava-me apavorado com os hediondos crimes praticados pelos maconheiros, os estupros, as torturas às crianças, e não pude deixar de pensar alto. Como pode alguém destruir o jardim de Deus, levando a dor e o desespero a um coração de mãe? Nesse instante, quase morri de vergonha. Meu pensamento foi projetado na tela. Todo o auditório leu e nosso instrutor citou Provérbios capítulo 30. A gente cujos dentes são espadas, e facas, os seus maxilares, para eliminar da terra os humildes e os pobres do meio dos homens. Erros contemporâneos, maledicência dos pais, altivez e soberba, opressão dos poderosos. Irmão, a luta deve continuar. Cada espírito que tem a tarefa de levar uma mensagem aos encarnados deve lutar para alertar a família sobre o perigo das drogas. O lar que não levantar a bandeira do Cristo dificilmente ficará livre delas. O materialismo, a vaidade e a falta de presença materna ou paterna são cooperadores dos traficantes. As mães que hoje lutam para não envelhecer devem abaixar os olhos para suas crianças e ver como são indefesas diante de um mundo tão violento. Está certo que a vida moderna dá aos pais muitas oportunidades, porém, a oportunidade de cuidar de um filho de Deus é uma responsabilidade intransferível. Lutemos, irmãos, para despertar a família para o perigo das drogas. O dependente é um fruto que vai secando, por se encontrar sozinho, longe da árvore divina, que é a consciência em paz, pois quem se droga longe se encontra de Deus, de Jesus, da família e da sociedade. Se todos os espíritos que trabalham na crosta levarem o alerta para os frequentadores de suas casas espíritas, igrejas católicas, evangélicas, enfim, todos os lugares onde se fala de Deus, quem sabe deteremos a besta que se veste de escarlate e ataca como um dragão em fúria. Pais, mães, avós, religiosos, unam-se e orem por uma sociedade mais sadia. Nesse momento, nas 4 telas, foi projetado Maria andando em seu jardim e espalhando rosas no planeta Terra. Era uma cena emocionante. Maria fazendo chover flores do globo terráqueo, que quadro lindo! Todos do auditório sentiram o ar perfumado de amor. Aproveitamos para orar por toda a humanidade, principalmente por aqueles que já compraram a passagem para o Chupão. Ali ficamos ainda um bom tempo, depois retiramo-nos devagar. Capítulo 14. Psicologia infantil. Pensei que iríamos embora, mas Camélia adentrou outro auditório, onde ficamos em pé por alguns instantes, para depois sermos convidados a buscar nossos lugares. Estava curioso, será que ali também havia aqueles estranhos aparelhos? Mas não. Logo escutamos uma prece e uma jovem psicóloga iniciou uma palestra sobre educação da criança, isto é, o ser, desde o berço, ou melhor, o ventre. Com que carinho ela mostrava o desenvolvimento da criança, do jovem e do adolescente. Muitos pais, ou a maioria deles, não estão preparados para educar, porque também são doentes, também receberam educação errada. Muitos pais não gostam de dar uma palmada no seu filho,
mas abusam do chicote verbal, usando palavras duras, que a criança jamais esquecerá. Todos os pais devem tomar cuidado especial com as palavras usadas para qualificar os filhos. Existem pais que adoram chamar o filho de débil mental. Vindo dos pais, essa agressão surte um efeito dramático na criança ou no jovem, que começa a construir sua própria identidade. Se os pais o consideram um débil mental, imagine os outros, os seus amigos, os seus professores. Hoje os pais julgam estranho o comportamento dos filhos, mas estes não são os únicos culpados. Portanto, a família deve urgentemente voltar a viver como família, pais respeitando filhos e filhos respeitando pais. O suicídio entre adolescentes tem aumentado e os jovens estão sofrendo distúrbios emocionais, sendo tratados com tranquilizantes. São muitos os exemplos de mães que, por se julgarem mal amadas, adoram gritar com as crianças, às vezes dizendo por dizer: "Você é má, você não presta." E se estão se separando dos maridos, há o desabafo infeliz: "Você é mau, igualzinho ao seu pai." Muitas vezes essas crianças tornam-se neuróticas, vindo a sofrer de depressão, por efeito da baixa estima. Muitas crianças hoje quase não conversam com os pais. As mães não querem assumir a maternidade, pois vivem se embelezando e raras noites ficam em casa. Estas crianças sentem o abandono dos pais e vão ficando agressivas nos colégios, junto aos coleguinhas. São crianças que mordem, batem e falam palavrões. Elas querem agredir o mundo, pois se julgam agredidas, por sentirem-se abandonadas. Os pais, principalmente os espíritas, não têm o direito de tratar os filhos com violência. Eles não devem se descontrolar diante dos filhos, porque vão provocar graves danos psicológicos. Hoje culpa-se muito o adolescente, mas eles, as crianças, o adolescente e o jovem estão sem orientação, principalmente sem ídolos, sem exemplos. Muitos pais estão distantes dos filhos, ignorando mesmo se eles existem. A busca de conforto está levando a família a uma falta de amor. Os ocupantes de um lar quase não se encontram e quando isso ocorre não sabem dialogar. E os jovens estão cada vez mais distantes dos mais velhos. Existe hoje uma separação. O jovem parece ter aversão aos mais idosos, como se estes não soubessem falar a sua língua. De quem é a culpa? Da família, que evita participar da vida dos filhos, ignora os seus amigos, os seus sonhos, enfim, existem pais que levam os filhos à insegurança. E eles, lá fora, na sociedade, fazem tudo para aparecer, são agressivos, duros e mal-educados. Está na hora de se debater a relação entre pais e filhos e os especialistas alertam para a violência verbal. A irritação que vem acompanhada de palavras, gritos e gestos tende a aumentar o trauma nas discussões. A família tem de respeitar a criança, o adolescente, o jovem, enfim, quem respeita é respeitado. Os pais têm de ensinar aos filhos o que é o amor, não ter vergonha de pedir desculpas e dizer o quanto o filho é amado e importante na sua vida. Quando a criança é pequena, o maior mal que a mãe lhe causa é a verborragia. Não só as palavras agressivas ferem a criança, mas também o excesso de palavras, ditas sem parar e com pouco conteúdo, provocam em qualquer ouvinte impaciência, cansaço e revolta, e a comunicação entre pais e filhos se perde. A mãe que fala ininterruptamente serve de deboche aos filhos, que riem dela. É, para eles, uma coitada. A mãe que a todo momento grita o nome do filho, este faz de conta que é surdo. Ele tem razão, para que escutar o que nada de bom lhe traz. Por isso as mães têm de tomar cuidado para não ficar gritando: "Fulano, fulano, fulano, não faça isso." O certo é a mãe aproximar-se e dizer: "Filho, não faça isso, porque não está certo." Explicar por que ele não deve fazer aquilo. Porém, mãe que me é tão agressiva como a que grita e fala palavrão. Educar um filho não é difícil,
Quando os pais têm educação e não são neuróticos. A finalidade das nossas aulas é a de que, em todos os grupos de evangelização infanto-juvenil, os educadores passem aos educandos confiança, mostrando-lhes que a casa espírita está ciente do que a vida está lhe passando, que a casa espírita conhece o mundo lá fora, o que está ocorrendo com eles. Falar a verdade, sem crendices, fazer a criança, o adolescente, o jovem, se abrirem, contar o que se passa na sua escola, no seu grupo de colegas e no seu lar. Se não for assim, a casa espírita não conseguirá trazê-los para suas fileiras. Eles têm de amar a doutrina, encontrar Jesus e respeitar as leis de amor a Deus. O trabalho da doutrina é com a família, é educá-la. Hoje, entristece os espíritos que trabalham nas casas espíritas o comportamento de muitas juventudes ditas espíritas, as meninas quase nuas, sem o mínimo respeito a uma casa de oração. Os meninos na deles indo à mocidade apenas para se divertir. A finalidade é tornar a criança de hoje o grande espírita de amanhã. Os instrutores devem estar cientes da influência que suas palavras podem ter no discernimento de seus educandos. Não que devam dar conselhos, pois o excesso de conselhos às vezes causa revolta na juventude, que reage com indiferença ou críticas. O professor é a referência. Se ele tem um discurso agressivo e ofensivo, só falando de umbral, de obsessores, de influenciação, o aluno perde a vontade de frequentar o centro espírita. Porém, se o instrutor colocar-se ao lado do educando, ele se sentirá protegido e verá que, mesmo convivendo com os ditos mortos, o instrutor é um homem igual a ele. No momento atual, não podemos dar uma aula de evangelização como se estivéssemos à frente de inocentes crianças. Elas estão em busca de apoio. Uma criança de 6 anos, às vezes, fica defronte da televisão umas 10 horas, e quanta informação ela recebe. Será que ela deve ser educada como se inocente fosse? Claro que não. Temos de informá-la de acordo com o que vê em casa, com o que assiste no vídeo. As aulas de evangelização devem falar do que hoje assusta os pais e educadores, a gravidez precoce, não só mais das adolescentes, as doenças sexualmente transmissíveis, que levam as meninas de 14 anos a contraírem o vírus HPV, que lesa o útero e causa o câncer. Quantas meninas estão tendo seus úteros e ovários retirados, sem esperança mais de engravidar? Já imaginou a cabeça de uma adolescente nesse estado, de ter de sofrer a perda de seus órgãos? Precisamos levar até o mundo físico um pouco de esperança e de fé. Os espíritas têm de levar para seus lares a doutrina. Por que só os espíritas têm dificuldade em contagiar a sua família com as verdades do Cristo? A palestrante fez uma pequena pausa e aproveitei para refletir sobre tudo o que escutara. Aquela psicóloga alertava os encarregados da evangelização infanto-juvenil, para que os espíritas se inteirem do que acontece na sociedade, porque os encarregados de levar a palavra de Deus aos homens não podem se refugiar em suas casas ou templos, longe do mundo louco de hoje. Dando continuidade à sua preleção, prosseguiu. Pais e avós não podem viver culpando os companheiros dos seus filhos como responsáveis pelo que lhes acontece de errado. De quem é a culpa, então? Perguntamos. Dos pais, que não estão atentos às informações erradas que seus filhos vêm recebendo da mídia. As imagens claras de sexo chegam às crianças, aos adolescentes, jovens e adultos, nas capas dos principais semanários, revistas, outdoors nas ruas, nas propagandas de TV. A publicidade hoje traduz a época atual, ou melhor, as transgressões atuais. Não somente as telenovelas passam ao público o adultério como um fato comum, onde casais não têm vínculo moral um como o outro, como as revistas de homens e mulheres sem roupas fazem apologia às perversões, tendo o sexo como tema principal da vida. Que quer a publicidade? Vender seu produto ao público ou chocar a sociedade?
Achamos que o que se vê na mídia é uma realidade cruel de falta de valores morais do homem. Será que a sociedade de hoje está aceitando costumes que ontem considerava obscenos, perversões? Será que ninguém para um pouco e pensa em analisar a poluição visual que vem ocorrendo, quando os valores morais da família estão sendo abafados, oprimidos, pelos excessos de uma propaganda descontrolada do sexo, como se este fizesse parte da vida do homem 24 horas por dia? Sabemos que isso não é verdade. O homem luta, estuda, trabalha, portanto, tem muito mais deveres a cumprir do que se perder no mundo irreal do sexo atual. Crianças, adolescentes e jovens, e mesmo os adultos, estão sendo iludidos por uma propaganda enganosa. Sabemos que existem aqueles que estão resistindo a essa poluição visual, aqueles que ainda possuem família, que estão preocupados com a imagem que criam. Esses sabem que a sociedade violenta de hoje tem por causa a liberdade excessiva dada aos filhos, porque surgiu uma teoria de que, para não se tornarem neuróticas, seus pais tinham de deixar as crianças destruírem seus lares, criá-las sem limites. E é isso que estamos colhendo hoje. Se ontem as crianças quebravam os brinquedos, os adornos dos lares, brigavam entre si, enfim, tomavam os lares um inferno. Com o passar dos anos a violência saiu dos lares e chegou às escolas e à sociedade. Hoje, mulheres em pose sensual fazem propaganda de refrigerante, de caramelos, só faltam fazer de mamadeiras. Mesmo sabendo que não é ético, as agências de publicidade acham que sexo vende. Acreditamos que o homem logo estará saturado de todo esse lixo que hoje polui a mente de todos. Até quando isso irá acontecer? E as autoridades competentes o que fazem para defender a família? Porém, quem deve hoje defender o seu lar é a família, dando aos filhos explicações seguras do que é certo e do que é errado. Existe algo certo e algo errado. O que pode ser considerado errado para um é certíssimo para outro. O melhor é analisarmos se todos aqueles que se dizem liberados, que acham tudo amoral correto, são felizes. Temos a certeza de que não. O tempo se encarrega de provar que tudo que não tem um freio se precipita no abismo da dor e do remorso, e a mulher é a maior vítima da libertinagem que atualmente assola o planeta. As mulheres de hoje, que lutam com os homens no mercado de trabalho, não podem deixar de lado as obrigações familiares, filhos e casa. Portanto, estas mulheres têm problemas sérios de estresse. Não têm tempo de se dedicar às práticas sexuais 24 horas por dia e se sentem fracassadas, porque a mídia cobra da mulher um comportamento completamente impossível de ser real, a mulher fatal, a mulher desejada. E sabemos que, se elas existem, são minoria. As verdadeiras mulheres, com M maiúsculo, são boas mães, boas filhas, boas irmãs e ótimas profissionais. Porém, as mulheres que enfeitam as capas das revistas e dão conselhos sobre o sexo, que enfeitam os outdoors com poses sensuais, não são as preferidas dos homens. Podem até ser, mas todos os homens adoram um colo materno e sonham com uma mulher inteligente e digna. Principalmente a mulher mãe de família não deve esquecer que aquela que está nua nas revistas, endeusada pela mídia, é uma profissional, ganha para isso, é o seu trabalho. Não podem as donas de casa, as crianças, as adolescentes, as jovens ou as adultas desejar imitá-la, porque a realidade da vida do homem não está só no sexo. Sua parte intelectual é muito mais ativa do que muitos pensam. Se ninguém faz sexo 24 horas do dia, por que tanta propaganda, tanto chamado para a libertinagem? Onde fica a verdade para as crianças, para os adolescentes e para os jovens? Os espíritos que trabalham no plano físico sabem que há crianças de 7 anos que dizem ao namoradinho do colégio que lhe dá um beijo no rosto: "Eu não quero só beijo, eu quero ficar." E os pais riem, acham engraçadinho. Porque isso vem ocorrendo. E a publicidade excessiva da sexualidade,
As maiores vítimas são as crianças, os adolescentes e os jovens, e ninguém está tentando fazer algo por eles. A cada hora dão entrada nos hospitais crianças estupradas, violentadas, agredidas por namorados, amigos e familiares. A sociedade, antes, assustava-se quando isso acontecia, mas agora ninguém se assusta mais. É comum encontrarmos nos lugares públicos pais e avós cuidando de netos, de bisnetos, porque os verdadeiros pais são crianças ainda, sem maturidade para assumir um filho. Só que não param por aí, continuarão ficando, porque as imagens claras do sexo provocante estão por toda parte, e eles, moderninhos, não podem ficar de fora. E a família, passiva, nem mais se importa se a filha não volta para casa, se o filho chega doidão, tudo está se tornando mais que natural. Isso passa, é coisa de adolescente. Comentam alguns e dizem os publicitários, a sociedade está mais sofisticada, exige mais. E a poluição visual está na rua e nos lares. Porque muitos que falam a palavra do Senhor também não encontram tempo para educar seus filhos. São espíritas nas casas espíritas, mas ninguém da família vai ao centro, a não ser quando está precisando. A espiritualidade sempre escuta alguns espíritas dizerem: somos liberais, não obrigamos nossos filhos a nada. O nada é a doutrina, é o acesso às leis morais. Com pesar, a espiritualidade vem constatando que a família de poucos espíritas frequenta uma casa espírita. Mesmo os trabalhadores, seus filhos e netos nada querem com Jesus, estão no mar do materialismo, dizendo aproveitar a vida. Eis porque os irmãos aqui se encontram, para serem alertados e levarem o pedido de socorro para que os espíritas se unam. Que todas as casas se levantem em prol da família. Vamos avaliar os atos de nossos filhos. Quais são os seus valores? O que acham da doutrina? Se eles consideram seus pais apenas espíritas, que não conseguiram transformá-los em homens de fé, está na hora de alertá-los de que ninguém deve viver sem Deus. Se não gostam do espiritismo, que busquem outra crença. O espiritismo precisa de corações que amem e que lutem para viver as lições do mestre. Se a família acha que não tem condição de postular os ensinos espíritas, que não brinque com os espíritos. É comum filhos de espíritas se dizerem espíritas, mas não possuírem valores morais, encontrando-se bem longe de compreender a grandeza da doutrina. Será que o jovem espírita está se conscientizando do que a doutrina ensina? O respeito à encarnação? Quantos espíritas ainda acham que alguns tragos de bebida nenhum mal lhes causam, que a doutrina nada proíbe, que qualquer espírita pode dar festas regadas pelos mais finos licores, champanhe e vinhos caros? Eles têm razão, a doutrina nada proíbe, mas esclarece o quanto o álcool, o fumo e a droga fazem mal ao homem, como destroem a família. Vamos conscientizar a família das belezas do espiritismo. Devemos levar até a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a grandeza dos livros doutrinários, mostrar os caminhos por onde passaram os grandes homens e descobrir o valor dos verdadeiros espíritas que já tivemos e temos em nossas fileiras. Sabemos que a doutrina é uma cascata de luz, por isso não devemos esquecer as nossas casas. Será que elas vêm recebendo o amor que deve fluir dos corações quando nos propomos a trabalhar em prol dos nossos irmãos? Hoje, na era moderna, a casa espírita não pode ignorar a droga, o sexo e a gravidez na adolescência, porque esses fatos estão em quase todas as famílias. O verdadeiro espírita já foi apresentado a Deus e bem conhece suas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se ele ainda não sabe amar, não pode ensinar ninguém a ser bom. Por isso, frisamos, vamos sair um pouco dos nossos gabinetes e olhar o mundo lá fora, buscando as informações, enfrentando a realidade. E não é preciso ir longe, basta assistir, em nossos lares, às ditas novelas de televisão.
que mostram um garoto sendo ridicularizado porque é bom aluno e não tem tempo de namorar, sua idade, 10 anos. Também nos lares chegam, através da televisão, imagens de outras crenças falando horrores do espiritismo. Como ignorar esses fatos? Por isso precisamos amar a doutrina como ela é, pura e cristalina. O que precisamos é olhar quem busca a doutrina e dar-lhe muito o que aprendemos, sem colocar armadura de soldados romanos, vestes de antigos cardeais, roupa de Pilatos, ornamentos de Herodes e ficar atirando pedras nos companheiros. A doutrina está bem longe dessas coisas. Digamos aos jovens espíritas brasileiros que, mesmo vivendo em um mundo difícil, não se contaminem e lutem pela doutrina, pois alcançarão muitas vitórias. E aqueles que só desejam celeuma, as nossas preces, para que Jesus consiga colocar as mãos sobre os seus olhos, cegos de orgulho e vaidade. Muitos momentos difíceis viverão os espíritas em terras brasileiras. Algumas casas espíritas serão caluniadas, médiuns respeitáveis serão vítimas de obsessores encarnados, porém, o Cristo não deixará sem amparo o exército de Deus, que vem protegendo os homens desde os primórdios da humanidade, exército este composto de pleiades de espíritos que tem, por incumbência, levar o homem à terra prometida. Esses espíritos mensageiros estarão sempre ditando mensagens para que os carteiros levem até os médiuns as orientações do mais alto. O que mais preocupa a espiritualidade é a falta de orientação familiar. O certo seria a família colocar limites em seus filhos e orientá-los de que, antes de fazer sexo, deve-se pensar nas consequências. Também nos colégios, é preciso levar grupos para fazer palestras, distribuir panfletos e responder perguntas dos alunos. Os pais, mesmo se dizendo modernos, ainda não acreditam que seus filhos de 13, 14 anos já têm vida sexual ativa. As autoridades têm de lembrar que uma menina de 11 ou 12 anos, que se julga madura o suficiente para fazer sexo, não possui corpo nem mente prontos para isso. Se hoje deparamos com o crescimento da gravidez na adolescência, significa que os jovens estão mal informados, pois não estão usando preservativos, expondo-se a doenças sexualmente transmissíveis. E todos sabem que no Brasil a AIDS já afeta mais de 4.500 jovens, entre 13 e 19 anos. Se perguntarmos aos jovens, seus pais lhe passam alguma informação? Eles responderão, não. Na minha casa meus pais são muito fechados, eles nem imaginam que há muito já tenho vida sexual ativa. Porque os espíritos estão alertando a família e mandando às casas espíritas o alerta. Porque sua finalidade é salvar o homem, é fazê-lo reencontrar-se com Deus, jogar fora o materialismo, tornar-se melhor. A doutrina espírita não existe para que alguns julguem que apenas as suas palavras terão o poder de transformar um espírito trevoso e mau. Não é essa a tarefa da doutrina. Ela veio à Terra com a mesma tarefa de Moisés e de Jesus, a de levar o homem à Terra prometida, isto é, torná-lo bom. Infelizmente, muitos espíritas não conhecem a verdadeira finalidade da doutrina. A missão do Espiritismo é a de apresentar o homem a Deus. Se um espírito levanta a bandeira contra as drogas, o sexo livre, a falta de limite nos lares, alguns espíritas fazem campanhas contra os livros que tratam do assunto, dizendo que não é essa a finalidade da doutrina. A pureza doutrinária está na dignidade dos homens que têm a incumbência de usar a tribuna, os jornais, a televisão, as rádios, para a divulgação das belezas dos ensinamentos do Cristo. O de que mais está precisando no Espiritismo é estudo, estudo, estudo. O que buscam as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos nas casas espíritas? O caminho. Que caminho é esse? O caminho do amor, da perfeição, guiados pelo Mestre verdadeiro, que não critica, que não mata sonhos, que não destrói criaturas. É isso que o homem está buscando, e muitos deles o estão encontrando nas promessas de um reino de Deus e tudo fazendo por essas seitas,
porque esperam voltar a ter esperança na salvação. Portanto, não vamos fazer ameaças com umbrais, com obsessores, e sim falar da beleza da doutrina, o quanto ela elucida sobre a vida e a morte, o quanto consola, o quanto é verdadeira. A doutrina cristalina esclarece quando diz ao homem que ele é eterno e o túmulo, a porta para a verdadeira vida, mas nem por isso devemos desejar morrer. Certos oradores dizem que os espíritas cantam e dançam de alegria quando alguns dos seus desencarnam. Por mais espiritualizado seja o homem, ele está no mundo físico e teme deixá-lo, e aqueles que ficam choram e sofrem. Essa é a realidade que o verdadeiro espírita tem de passar, e não a fantasia da indiferença com a morte. Perguntemos a um médium sério se ele tem medo de morrer e responderá que sim. E porque alguns oradores espíritas desejam passar para o público que a morte é natural para todos os espíritas. Não é verdade. Por estar trancafiado em um corpo carnal, a alma teme o momento do desencarne, como o espírito teme a reencarnação. As casas espíritas precisam alertar a todos que a finalidade da doutrina espírita é a melhoria do homem, a busca da verdade, e que o compromisso de uma alma é intransferível, que todos os que estão mergulhados em um corpo de carne, o estão para aprender a viver as leis morais. Espiritismo não é entretenimento nem busca do sobrenatural. O espiritismo é o encontro com Deus. Ao chegarmos à doutrina, tiramos o véu que oculta as verdades divinas, que trazemos na consciência. Aí, não podemos nos dizer ignorantes, porque só éramos simples ignorantes quando estávamos caminhando pelos reinos da natureza. Desde o momento em que se acendeu a luz da nossa consciência, deixamos de ser ignorantes. A doutrina tem por finalidade nos instruir. Só estudando-a vamos nos conhecendo e, ao nos conhecer, envergonhados ficamos com tantos defeitos que ainda possuímos. Se ela não adentrou nossos corações e nada aprendemos, então nada mudou em nossas vidas. Ao contrário, estaremos fazendo um mal imenso a esta doutrina divina, que Jesus prometeu fazer brilhar no coração da humanidade. Com pesar constatamos que poucos ainda são os que a respeitam como ela merece. Se Deus nos mandou seu Filho primogênito para que nele pudéssemos mirar, sentirmos o Criador, enxergá-lo, para nos tornarmos realmente seus filhos, mas até hoje não encontramos Jesus, talvez por isso ainda não compreendemos a doutrina espírita. Mesmo nos dizendo espíritas, atiramos pedras na cruz e no próximo. A cada dia o manto da verdade se aproxima dos ombros curvados dos homens do planeta Terra, e feliz aquele que não se curvar diante das responsabilidades a que foi chamado, pois quão dura é a jornada e quão áspero o caminho. Jamais aquele que ficou parado para observar o trabalho do próximo foi o vencedor, nem os que crucificaram o Cristo receberam o aplauso da humanidade. Ao contrário, receberam, sim, o desprezo. Também os que se armaram para defender a igreja que diziam ser do Cristo, estes escreveram os seus nomes com a tinta do sangue dos inocentes. Todos aqueles cuja vaidade, soberba e ganância fizeram com que se apossassem das revelações, julgando-as de sua propriedade, tiveram seus nomes apagados no plano maior. Aos espíritas foi dado saber de onde tirar as informações sobre o universo de Deus, sobre sua bondade, sobre a vida e a morte, sobre a imortalidade da alma, a sua peregrinação pelas vidas sucessivas. Não queremos acreditar que falte aos espíritas estudo e trabalho, porque a pedra que não é usada se perde nas estradas da vida. Preciso que aquele simpatizante, curioso ou espírita se conscientize de que o espiritismo é o encontro com Deus, e ele, como o grande Pai, não se cansa de ensinar aos seus filhos a viver as leis morais. O espírita precisa somente disso, ser bom e digno. Quando Cristo voltou para o mundo maior, ele prometeu aos seus apóstolos que não os deixaria sozinhos, que o Consolador viria até o plano físico, e cumpriu sua promessa, não depositando os ensinamentos em um só homem, mas deixando cair do alto, em forma de estrelas cadentes, as palavras divinas,
trazidas pelos espíritos, por toda a terra. Não foram os espíritas que criaram os espíritos, foi Deus, o Criador incriado de todos nós, que entregou as cartas aos espíritos mensageiros, os seus apóstolos, os seus discípulos, e eles chegaram em época certa, trazendo as mensagens. Os homens encanados, assombrados, não conseguiram saber o que fazer. Mas ele, o ungido por Jesus, Allan Kardec, e outros encanados, captaram as mensagens, e foi então que surgiu a doutrina espírita. Antes só existia o mediunismo, na figura dos videntes, dos feiticeiros, dos profetas. Mas a doutrina surgiu, derrubando a fantasia, o faz de conta, o misticismo, os ídolos, as estátuas, enfim, ela chegou como fonte de luz, espantando as trevas da morte. Os homens, inebriados, foram catalogando as estrelas cadentes repletas de luz e as levando até Allan Kardec, para que ele as juntasse, como faz um zeloso jardineiro. E isso ele fez. Juntou o primeiro buquê de estrelas, chamado carinhosamente de o Livro dos Espíritos. Outros ramalhetes foram se formando, até completar o Pentateuco espírita, do mesmo modo que, no primeiro chamado, Moisés recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia. A história se repete e o edifício vai sendo construído. Agora, os espíritas precisam lutar para colocar o telhado. Que este não seja um telhado de vidro e sim um telhado de bons exemplos. Que cada pai de família ofereça a seus filhos as verdades espíritas. Essa nossa palestra é uma súplica para que os ocupantes de um lar aprendam a dialogar para que não ocorra a separação, que com pesar estamos presenciando nos tempos modernos, os jovens julgando os pais antiquados, os avós decrépitos, enfim, não amando seu lar como deva ser amado, o único lugar onde ele é resguardado realmente, quando assim o deseja. É preciso que cada um seja um facho de luz por onde passa. Se a maior propaganda que Jesus fez foram os seus exemplos, os espíritas têm de fazer o mesmo. A hora é agora. Os contraditores não falam mansamente, são acusações sérias, que denigrem o espiritismo, e ninguém está vendo o que vem acontecendo em todas as cidades brasileiras. Porque os espíritas não estão se unindo, carregando uma só bandeira, a do amor. Só esta bandeira derruba as desavenças religiosas. As trevas não estão preocupadas com as outras crenças, sim com o espiritismo, que age como se fosse uma lixa que alisa a alma do homem, tirando-lhe as imperfeições. Os espíritas precisam se unir para a grande jornada da renovação do planeta. O plano maior está envidando esforços para a unificação da palavra de Deus no coração da humanidade. Lutemos em levar a verdade para o plano físico, não importando se nossas mensagens serão guardadas no coração dos nossos irmãos. Que Deus nos ampare. Capítulo 15. Os alucinados pela êxtase. O grupo estava atento e feliz pelo conhecimento que nos chegava. Josué recitou o Salmo 119, como poderá um jovem manter conduta irrepreensível? Cumprindo tua palavra. Procuro-te de todo o coração, não deixes desviar-me dos teus mandamentos. No coração conservo tua palavra para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me tuas prescrições. Enumero com os lábios todas as sentenças de tua boca. Encontrei alegria no caminho de tuas leis, como no acúmulo de riquezas. Meditarei em teus preceitos e contemplarei tuas veredas. Deleito-me em tuas prescrições, não esquecerei tua palavra. Concede este favor a mim, teu servo, deixa-me viver na observância de tua palavra. Hilário conduziu-nos a outra pequena faculdade daquele belo lugar. Quando chegamos, fomos recebidos por Roberto, que, muito solícito, cumprimentou-nos. Sejam bem-vindos, irmãos em Jesus. Demos entrada em um amplo auditório, cujas telas circulares projetavam, naquele momento, todo o planeta Terra, com seus rios, florestas,
Enfim, eram exibidas as belas flora e fauna do planeta, animais correndo, cantando liberdade. Quando nos acomodamos, foi mostrado um filme em terceira dimensão sobre a vida nas cidades. O filme exibido passava-se no Brasil. Todos nos encontrávamos curiosos. Naquele lindo auditório, teríamos uma aula sobre a deprimente vida de alguns encarnados. A projeção começou mostrando que jovens muito bem trajadas e de ótima aparência, da classe média, eram as principais disseminadoras do êxtase. Elas são chamadas baleiras e seu trabalho é tão discreto quanto a ingestão da droga. Novos usuários só têm acesso à fonte por indicação e não adianta abordá-las, pois não se expõem. Ao contrário, resguardam-se quando abordadas por desconhecidos. Dificilmente despertam suspeita. O êxtase é trazido de fora e os chefões só contratam meninas de ótima aparência, para não levantar suspeita. Assistimos às festas, principalmente as noturnas, onde as balas têm público certo. Bem diante de nossos olhos, víamos a juventude rica, que sente orgulho de se dizer distante das bocas de fumo, mas que é tão dependente das balas. O efeito do êxtase, misturado, é tão forte que os dependentes nos parecem débeis mentais. O filme foi interrompido e um instrutor nos alertou para o perigo dessa droga, que pode vir a ser um sério problema de saúde pública. Muitos consumidores dizem que o êxtase é uma droga limpa, alegam que não causa dependência e ainda têm a coragem de chamá-la de droga do amor. O instrutor afirmava que ela causa, além da dependência física, forte dependência psicológica e lesões de tecidos, principalmente no cérebro, causando perda de memória. Se usada em demasia, o dependente pode vir a contrair o mal de Alzheimer. Reiniciada a projeção, vimos alguns jovens usando o coquetel de drogas, levando-os a uma noite infernal. Esses jovens não imaginavam o perigo que estavam correndo. Os problemas clínicos são muito graves e aparecem com mais rapidez. Se desejarem largar a droga, o tratamento é muito mais difícil, principalmente em se tratando de uma droga sintética. Vimos um jovem de seus 16 anos, completamente alucinado, buscar desesperadamente um copo de água, pois a droga aumenta a temperatura do corpo. Por isso os usuários estão sempre com garrafas de água ou bebidas isotônicas. A droga causa euforia e deixa a pessoa com a sensação de felicidade, porém seus efeitos colaterais são graves. O aumento da temperatura, que chega a 41 graus Celsius, causa microhemorragias e quebra de proteínas, por isso degenera os tecidos. Alguns sofrem um aumento de pressão arterial, que os leva à morte. O êxtase está tomando conta das discotecas, das festas, enfim, das casas noturnas, e as autoridades encontram-se em dificuldade para contê-lo. As mulheres, geralmente, é que passam a droga, vinda da Europa, são jovens bem relacionadas e que conseguem passá-la com facilidade, sem despertar suspeitas. O formato da droga, uma comprimido inodoro, do tamanho de uma aspirina, faz com que o dependente a leve à boca sem ser percebido. Aí é que essa droga é perigosa, pois se alastra devagarinho, sem ninguém quase perceber. Dificilmente, em uma casa noturna, ela não reina. Também foi nos mostrado de onde vem essa terrível droga, de alguns países. A droga chega ao Brasil trazida muitas vezes por jovens ricos, aqueles que viajam para o exterior, outros a recebem pelo correio escondida em produtos. O instrutor alertou que pedíssemos oração a todos os espíritas para conter essa droga terrível, que pode levar o homem à morte. Depois, mostrou os danos que ela causa. Elucidou-nos, ainda, que internacionalmente ela é identificada por símbolos, como sorrisos, luas e marcas famosas, e mostrou-nos mais um símbolo, o da caveira, a morte. Segundo o expositor, são muitos os males da droga no cérebro. A alta produção de serotonina provoca no usuário um amor exagerado por outras pessoas. Ele deseja abraçar,
ficar colado aos outros, sentindo uma afetividade excessiva. Também mostrou que o MDMA, a metilenodeoximetanfetamina, princípio ativo do êxtase, provoca dependência química e é tóxico, o que pode levar o usuário à morte imediata. Quando a droga chega ao organismo, ocorre um aumento da temperatura central do corpo, taquicardia e aumento da pressão sanguínea. O aumento da temperatura causa um desconforto com a quebra de proteínas, causando danos irreversíveis à musculatura. A ciência médica terráquea elucida que o MDMA foi primeiramente desenvolvido como supressor do apetite em 1914, porém jamais comercializado. A partir de 1983, o MDMA tornou-se uma droga popular, especialmente entre estudantes. É conhecida nos Estados Unidos como XTC. A do MDMA é comercializada em cápsulas de gelatina ou em comprimidos coloridos. Produz ação estimulante e alucinógena no ser humano, com efeitos como estereotipia, hiperatividade, rompimento de comportamento, hipertermia e estímulo generalizado. Seu mecanismo de ação tem correlação com o sistema serotoninérgico e dopaminérgico, incluindo uma diminuição da recaptação e dos níveis de 5-HT do ácido ciclohidroxindolacético, 5-IA, e uma redução na atividade da enzima triptofano hidroxilase. O MDMA causa euforia, aumento da sociabilidade e sua ação tem início em aproximadamente 30 minutos. Os usuários descrevem 3 estágios de ação: um período inicial de desorientação, seguido por efeitos imediatos de prazer intenso e finalmente um período de sociabilidade feliz. Os efeitos podem durar de 4 a 6 horas. Em alguns dependentes, os sintomas de depressão, confusão e ansiedade permanecem por várias semanas após uma única dose. Podem ocorrer sintomas de flashbacks e psicose, acarretando ataques de pânico, irritabilidade e paranoia. Estimulados pelo MDMA em ambientes de pouca ventilação, alguns jovens tiveram consequências fatais ao dançar por períodos prolongados em festas rave realizadas quase sempre em locais semiclandestinos. Os usuários desidrataram-se, prosseguindo sem perceber na atividade física frenética, com sérias consequências clínicas e a morte. O que estávamos vendo mais parecia um filme de terror, onde jovens, alucinados, dançavam freneticamente e pareciam mortos de sede. Quando sob os efeitos da droga, os usuários buscam água desesperadamente, e muitas casas noturnas não têm estoque para lhes matar a sede. Aí eles procuram as torneiras e os vasos sanitários. No mundo da droga, tudo é possível. Segurei o braço de Camélia, que me falou: como pode alguém jogar fora uma encarnação? O que estão fazendo com a juventude? Com tristeza, vimos as garotas vendendo a bala, sendo chamadas de baleiras e se sentindo as tais. A que ponto chegou a mulher? Que mães serão essas mulheres? Como poderão levar à frente a educação da família? Ou será que serão baleiras a vida toda? Onde irão envelhecer? E nesse mundo não há emprego para idosas. Olhei uma jovem de seus 15 anos levando a mão à boca, com a maior tranquilidade, como se fosse chupar uma bala. Só que essa era de canhão, mata e destrói os sonhos, porque atinge o cérebro. Entre abraços e carícias, aqueles usuários da droga estavam eufóricos. Pílula do amor, dizem os fornecedores. Será que eles sabem o que é o amor? Achamos que não. Quem leva o vício até na criança, um jovem, um adolescente, não conhece o amor, ele só pensa em si mesmo. A bala, oi, estava à nossa frente, mostrada para que alertássemos os jovens sobre o perigo que ela representa. Outros tipos de droga nos foram apresentados e mais uma vez estávamos diante de uma dura realidade. De quem é a culpa? Do governo? Da sociedade? Claro que não. A culpa é da família, que julga as suas crianças ignorantes, esquecendo-as. A culpa é dos pais, que soltam suas crianças nas ruas da vida.
A culpa é das mães que não têm autoridade diante de um filho ou filha, de 11 anos, deixando frequentar desde cedo alguns lugares por onde correm soltas drogas, bebidas, cigarros, maconha, coca, enfim, tudo que destrói os sonhos. As pílulas brancas estão em muitos lugares e elas parecem inofensivas, mas quem as consome bem sabe que basta, para uma noite de loucura, uma bala e muita água. Quando o efeito está acabando, dizem, estou derretendo. Como eles têm razão. Os usuários desidratam o seu corpo. Inúmeros nutrientes são perdidos em uma dessas noites de embalo. Ao se derreter, o usuário tem os reflexos diminuídos e chega a hora de pegar o carro, pois precisa voltar para casa. E o que acontece? Como dirigir, se está derretido? Alguns sentem um sono incontrolável. Será isso divertir-se? O usuário fica tão quente que chega a ter a sensação que vai desmaiar, pois quando o calor é intenso é grande a ansiedade e o olhar é de pavor. Muitos começam a ranger os dentes. Todos sentem a mesma coisa. Perguntei ao instrutor. Cada pessoa tem uma reação diferente, mas as consequências são as mesmas. Porém, existem aqueles em quem ocorre a bad trip ou viagem ruim, como os usuários chamam, que é um efeito adverso. Na tela foi projetado o Salmo 17. Sem mácula é o caminho de Deus. Suas palavras são provas de fogo. Ele é o protetor de todos os que esperam dele. O instrutor falou sobre a necessidade das religiões se unirem contra as drogas e acerca da decadência da mulher, pois é dela que os filhos necessitam. Sua independência cultural deu-lhe o direito de lutar ao lado do homem no campo do trabalho, mas todas as mães têm de trazer seus filhos para junto de Deus. Hoje, ao despir-se para se mostrar, a mulher perde o seu encanto e volta à condição de fêmea, sem inteligência. O topless não é avanço, é recuo, é regredir a idade da pedra. Ela pode julgar o decote, as transparências, o bustier, a blusa aberta para mostrar os seios siliconados ou não, chamar isso para o olhar e o desejo do homem, mas ele espera da mulher mais do que isso, ou melhor, não precisa disso para ser feliz. Ele procura as mãos carinhosas de uma mulher mãe, amiga e digna, e não uma que só exige dele a sexualidade. A mulher tem de descobrir o instinto maternal que está latente em si. O filme agora nos mostrava que a cada hora realizam-se 5.708 abortos ao redor do mundo, 50 milhões por ano. Só no Brasil, são 160 por hora, ou 1.400.000 por ano. O número de adolescentes brasileiras de 12 a 19 anos, que deverão dar à luz neste ano, é de 880 mil. A cada ano, 2 milhões de meninas de 5 a 15 anos entram para a prostituição. Milhares de pessoas no Brasil acessam, por ano, os sites pornográficos da internet. São mais ou menos 40 acessos por segundo. Em nosso país, não são registrados todos os estupros ocorridos por ano, mas bem sabemos que passam de 300 mil. No Brasil diminuiu a profissão de prostituta, porque é comum a mulher iniciar sua vida sexual muito cedo, com os namoradinhos. É comum a mulher ficar com cada homem que passa pela sua vida. A doutrina espírita, como outras religiões, tem de lutar para trazer a mulher de volta ao lar, não para servir ao homem, mas para educar seus filhos. Pode ser boa profissional, sem descuidar da educação dos filhos. A violência do mundo está ocorrendo por causa da falta de união entre o homem e a mulher, na formação do lar verdadeiro. A Terra progrediu em tecnologia, mas moralmente o homem esqueceu as leis de Deus, principalmente o encarnado, que julga não existir vida além vida e que sua responsabilidade termina junto ao túmulo. Deus criou o homem para tornar-se a sua semelhança, isto é, ser bom e puro. O que é necessário é a mulher esperar o seu filho como a terra esperou o Messias. Cabe a cada uma sair em busca da paz. Está nas mãos da mulher a melhoria do planeta. Se continuarem preocupadas em como atrair sobre si os olhares de cobiça dos homens, deparar-nos-emos,
Infelizmente, com o fim da família, o filme pedia a união das religiões na educação do homem. O instrutor projetou cenas sobre o que vem ocorrendo com a sociedade. Muitos julgam que os espíritos vivem perambulando pelas ruas do mundo físico, querendo assombrar os homens, ou nas casas espíritas.